partir do momento em que Compton mostra que o efeito observado pode ser completamente explicado com a concepção de que o fóton possa ser interpretado em certos fenômenos, em certas situações, como uma partícula de massa zero, a gente faz a conexão entre o comportamento do fóton visto como uma radiação, como uma onda, e o comportamento do elétron visto como uma partícula. Um fato curioso que vale a pena mencionar é que nessa expressão que aqui está, não aparece o comprimento de onda original, tá certo? O desvio provocado no comprimento de onda não depende de quem é o comprimento de onda do fóton incidente. Isso quer dizer que esse desvio no comprimento de onda deveria ser observado para qualquer radiação e não só para raio-x. Afinal de contas, se toda radiação pode ser interpretada como composta de fótons como esse, né, não tem nada específico dos raios-x entrando nesse raciocínio que eu acabo de fazer. Portanto, isso deveria, em princípio, ser verdade também para a luz visível. Afinal de contas, a luz visível é uma radiação, portanto, para ela também deveria acontecer o efeito Compton. Mas, de fato, isso não é observado para a luz visível. E os motivos são basicamente dois. Primeiro, no caso da luz visível, Δλ é dado pela mesma expressão, portanto, devia ter o mesmo valor. Mas o que interessa do ponto de vista observacional não é o valor absoluto de Δλ, mas sim o desvio fracional. Este é o número obtido mais facilmente pelo experimental. Acontece que se eu estiver fazendo essa medida para o raio-x, lembre, o comprimento de onda do raio-x é da ordem de décimo de nanômetro até milésimo de nanômetro, é um lambda muito pequeno, então esse quociente é grande. Já no caso da luz visível, para o mesmo valor de Δλ, o lambda zero é 2.000 vezes maior, pelo menos. Então esse desvio fracional é 10 a menos 4, não é? Quando comparado com o desvio fracional para o raio-x. Então é muito difícil de ser observado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de fato, o raciocínio que nos mobilizou para entender o efeito Compton como sendo produto da colisão de um fóton com um elétron parado, aqui eu utilizei o fato de que o fóton tinha uma energia alta. Lembre como é que começou essa discussão toda. Apesar do elétron do átomo de carbono não estar parado, tem uma energia que não é zero, energia cinética que não é zero. Apesar disso, eu posso considerar que ele tem energia desprezível, porque a energia dele, dos elétrons mais externos, é da ordem de elétron-volts, enquanto a energia do fóton do raio-x é 30 keV, 10 a 4 vezes maior. No caso da luz visível, esse raciocínio já não vale. A luz visível está associada a fótons cuja energia é da ordem de elétron-volts. Então a energia do fóton é da mesma ordem de grandeza da energia do elétron do átomo. Portanto, eu não posso mais considerar o elétron como estacionário para esse processo. Tá certo? Então, esses são os dois motivos pelos quais a gente não enxerga o efeito Compton com luz visível. Uma outra coisa que o Compton também observou é que, além de ser observado esse desvio no comprimento de onda, quando ele faz o raio-x incidir sobre o objeto material, ele também enxergava raios-x espalhados com o comprimento de onda original. Então não havia só esse comprimento de onda que eu acabei de determinar com essa conta que eu fiz. O comprimento de onda original também aparecia. E o motivo para isso também é fácil de entender. E quando eu faço o raio-x incidir sobre um átomo, ele vai, em alguns momentos, sofrer um processo de colisão com o elétron externo ao átomo, e aí acontece isso que eu acabo de descrever, mas ele também pode colidir com um elétron interno ao átomo ou até com o próprio núcleo. E nesse caso, todo esse raciocínio que eu fiz continua verdadeiro, exceto pelo fato de que a massa do objeto espalhado, a massa desse objeto com o qual o fóton interage, não é mais a massa do elétron. É a massa ou do núcleo, ou a massa associada ao elétron preso ao núcleo, que não se movimenta sozinho, se movimenta levando com ele todo o núcleo. Então a massa que aparece nesse caso aqui, não é mais a massa do elétron, é a massa do átomo inteiro. E isso é da ordem de 10 a 4 vezes, pelo menos, maior do que a massa do elétron.
Lembre-se que a massa do elétron em unidades relativísticas é 511 Kelvin, meio MeV, não é isso? Meio MeV sobre C2. Ao passo que a massa de um próton é 1000 MeV sobre C2, 2000 vezes maior. Você tem um núcleo com vários prótons e nêutrons, nós estamos falando de uma relação de massas que é 10 a 4 ou 10 a 5. Então, o que vai acontecer é que, no caso da colisão de um fóton com o núcleo ou com o elétron interno, o espalhamento Compton vai se dar, mas a massa que aparece para o cálculo do comprimento de onda de Compton é 10 a 5 vezes maior, ou seja, esse delta lambda é 10 a menos 5 do outro, e é quase como se não houvesse delta lambda nenhum. Então, por isso que você enxerga, na verdade, ao fazer o espalhamento Compton, dois picos. Um pico associado ao espalhamento fóton com o elétron externo, que é esse que eu estou relacionando, e um outro pico que está relacionado com o espalhamento do fóton por um elétron interno ou pelo núcleo como um todo, e aí o delta lambda é 10 a menos 5 do primeiro. A luz, a radiação eletromagnética, às vezes apresenta um comportamento típico de onda, às vezes, como na experiência de dupla fenda de Young, às vezes apresenta um comportamento típico de partícula, como no efeito fotoelétrico. Às vezes apresenta um comportamento típico de onda, como na difração de Bragg, agora eu estou falando do raio-x. Às vezes apresenta um comportamento de partícula, como no espalhamento Compton. Então, a radiação, ela se traveste, né? Ela muda de fantasia, de acordo com a maneira como ela interage com a matéria. Às vezes ela interage de um jeito como se fosse uma onda, às vezes ela interage de um jeito como se ela fosse uma partícula. Essas duas visões para a radiação, na verdade, estão intrinsecamente relacionadas com o fato de que nós construímos o fóton, a partícula associada à radiação, através de expressões como essa. Aqui está a energia do fóton, né? E aqui está o momento do fóton, H sobre lambda. Essas duas equações são as que exprimem de forma mais clara esta coisa que eu estou chamando de dualidade onda-partícula. Então, uma onda tem comprimento de onda e tem frequência. Uma partícula tem momento e tem energia. E aqui nós estamos vendo que um objeto que tenha frequência e comprimento de onda também tem momento e energia. Essas duas coisas estão intrinsecamente relacionadas.